Segundou, mais um dia aqui na TV Universitária para falar sobre muito futebol potiguar aqui no DNA TVU, porque o ABC conquistou uma vitória importantíssima fora de casa, lá na Arena da Amazônia, contra o Nacional. O Luiz Fernando brilhou, o ABC venceu por 2-1. Na equipe do América, algumas rescisões saindo e outras renovações chegando na equipe do América, que pensa já em 2027 após a eliminação contra a equipe do Gama. Tem Sub-20 também e muito mais para comentar hoje no DNA TVU, comigo, Maria Eduarda e também o Diogo Bertolin. Fala, Diogão. E aí? Muito boa tarde, agora boa noite já, né? Boa noite, Marcos, Duda, em especial para você que nos acompanha nessa segunda-feira. Vou começar essa semana falando de um cara que tem passagem aqui pelo futebol do Rio Grande do Norte, talvez você não lembre, que é o Túlio Eduardo. Ele, centroavante, começou a carreira com passagens aqui pelo Rio Grande no nosso futebol, não teve muito destaque, foi para Pernambuco, se destacou no Decisão, sendo artilheiro na Série D do Campeonato Brasileiro nessa primeira fase da Série D na temporada. Do Decisão, ele garantiu espaço, sabe aonde, torcedor? Na Chapecoense, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Semana passada estreou na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, jogou nesse final de semana rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e fez o seu primeiro gol na Série A do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota da Chapecoense diante do Coritiba por 2-1. O gol foi marcado pelo Túlio. E esse é só mais um exemplo, né, de jogadores que passam aqui pelo nosso futebol, acabam não tendo espaço de destaque em ABC, em América, nas grandes equipes do nosso estado, mas aí estouram no futebol brasileiro e a gente vai lembrar, passou aqui pelo Rio Grande do Norte e a gente nem viu. Por que a gente fala isso? Fiquem de olho ABC, fiquem de olho América, porque tem muito jogador bom aqui no nosso estado e que às vezes a gente descobre só quando já tá muito longe, né? É verdade, viu, Diogo Bertolin? E aí eu tenho que falar com ela. Duda Medeiros, sempre um prazer, Duda. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Diogo. E a você que acompanha a Universidade do Esporte nessa segunda, vou falar de outro jogador, esse potiguar, que agora tá fazendo carreira na Europa, viu? É o Everton Pereira, que estreou pelo Acadêmico de Viseu contra o Benfica na estreia, conquistou o placar de 2-2. Ele que é goleiro, foi revelado aqui pelo América com o Alvirrubro aqui no Rio Grande do Norte, conquistou então o Campeonato Potiguar em 2019 e em 2023, depois foi para o futebol catarinense, onde se destacou demais ali pelo Barra e agora joga então na Europa pelo Acadêmico de Viseu. Ele é natural do interior aqui do Rio Grande do Norte, viu? De Santo Antônio do Salto da Onça, isso mesmo, município aqui do interior do nosso RN, e agora tá brilhando aí mundo afora. A gente deseja todo o sucesso para esse potiguar que tá fazendo carreira agora na Europa. É um dos vários casos que a gente vê como Túlio e também como goleiro que está brilhando agora em Portugal, que passam por aqui, não são muito bem vistos, não são muito notados e aí vão aí ser revelados em outros clubes fora do Rio Grande do Norte, viu? Tem que abrir o olho. Vamos falar com a ABC? Porque entrou em campo contra a equipe nacional e conseguiu uma baita vitória, 2-1, fora de casa, 2 gols do Luiz Fernando, conseguiu aí uma boa vantagem, o Fredson diminuiu para a equipe do Nacional. E quem traz mais informações sobre esse confronto, sobre esse duelo que vale o acesso para a Nacional ou ABC, é o repórter Vitor Eduardo. Vamos conferir. Olá, meus amigos do estúdio, olá para você que está em casa acompanhando a Universidade do Esporte na TVU. Vamos falar sobre a equipe do ABC que deu um passo muito importante na caminhada rumo ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro no último sábado, ao bater a equipe do Nacional pelo placar de 2-1 fora de casa. Foi até Manaus, na Arena da Amazônia, com um gramado até um pouco deteriorado, que não foi motivo algum para a equipe do técnico Vaguinho Dias desempenhar bem e garantir a vitória longe dos seus domínios e, claro, a vantagem para decidir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro dentro de casa com folga. 2 gols anotados no norte do país foram de Luiz Fernando, ele que marcou tanto aos 20 minutos, como você acompanha na tela, como nos acréscimos da primeira etapa aos 51. Ele, de fato, foi o grande nome do jogo, principalmente pela atuação na primeira etapa, antes dos 2 tentos, que inclusive garantiram a vitória alvinegra. Ele balançou a rede logo no início do jogo, mas foi anulado pela equipe do árbitro de vídeo. Acompanhe agora como foi essa conversa dos agentes do VAR logo após o lance.
Ataque! Franco jogou. Pé! Perfeito. Legal, 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 legal. Legal. Pois bem, esse foi o áudio divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, mas eu sei que logo após as equipes voltarem do gramado, quem reagiu foi a equipe nacionalina, que marcou um gol com Fredson e até tentou alguma coisa, mas a equipe do Vaguinho Dias conseguiu segurar as pontas e, claro, o resultado de 2-1 para trazer para Natal a vantagem e a folga. Muita tranquilidade para decidir o jogo em seus domínios. Quem falou mais sobre o jogo, inclusive, foi o professor Vaguinho Dias. Fala, Vaguinho! Nós também forçamos eles a errarem, né? Acho que nós também criamos uma situação para eles errarem. Então eu creio que foi um jogo bem jogado, inclusive a equipe nacional gostei muito, já sabia, tinha estudado e achei eles realmente uma equipe muito forte. Mas acho que nós provocamos. E no segundo tempo, acho que eles não deram presente e nós erramos o gol, né? Nós saímos 2 vezes na cara e o Igor Rayan fez uma grande defesa. Tem a palavra do técnico Vaguinho Dias do ABC, falando um pouquinho sobre esse duelo entre Nacional e ABC. O ABC que vence e tem a vantagem do empate para o jogo da volta no próximo domingo. E é importante também mencionar, viu, pessoal? Ingressos esgotados. Pouco mais de 3 horas de comercialização desses ingressos que já estavam para o Noroeste. E a Frasqueira já liquidou os ingressos, então teremos carga máxima de 30 mil pessoas e 900 nesse confronto entre ABC e Nacional. Mas é claro, antes de falar um pouquinho sobre esse confronto da volta, tem que falar da ida, né? O ABC foi muito bem em jogo e foi muito bem, Duda. Conseguiu, para mim, uma vantagem muito importante. Eu acho que o rendimento, claro, é importante ser mencionado no segundo tempo. Só que a vantagem, para mim, sobressai a questão do rendimento em campo, né, Duda? Marcos, foi uma ABC que soube jogar fora de casa e num gramado péssimo, porque, diga-se de passagem, o Nacional, né, apesar de jogar em seus domínios, também não mandava jogos ali na Arena da Amazônia há algum tempo e o gramado estava complicado para essa partida. Mas foi um Vaguinho Dias que soube ler esse time do João Vitor, né, que chegou há pouco tempo nessa mudança Thiago de Gomes. comando. Isso, Thiago Gomes, que chegou nessa mudança de comando técnico, mas que conhece a equipe, afinal venceu o estadual no início do ano. Mas o Vaguinho Dias soube colocar essa equipe mais uma vez para frente. Foi uma ABC que brigou pela bola o tempo todo. A gente teve o Brunão, né, que entrou no lugar do próprio Igor Bahia, que ficou aqui em Natal, enfim, questão de lesão. E o Brunão também soube render na partida, tanto que fez assistência pro segundo gol do confronto. Mas quem brilhou mesmo foi o Luiz Fernando. Ele assumiu essa responsabilidade numa noite, né, numa tarde em que o Alisson não estava aparecendo tanto. Ele foi lá e assumiu a responsabilidade. Teve o gol impedido, teve os 2 gols feitos e no segundo tempo ainda teve ali algumas chances criadas, mas que não resultaram em gol. Enfim, o ABC soube fazer o dever de casa porque traz agora a vantagem de 1-0 para a Arena das Dunas, que é super importante. Como o Vaguinho disse, houveram sim alguns erros. No segundo tempo o ABC poderia até ter ampliado esse placar, esse marcador, mas foi o Alvinegro que soube cumprir sim o dever de casa. E aí tem um ponto muito importante, o Vaguinho Dias não mexeu normalmente porque ele quis, né? Teve algumas situações em relação à parte física que ele teve que mudar essa equipe logo no intervalo. Por exemplo, saindo o Riquelme, entrando o João Pedro. Dudu Mandai saiu, não porque o Vaguinho queria que ele saísse, mas também por questão física. Então foi um Vaguinho que sofreu muito no segundo tempo, muito por causa de algumas alterações que se fosse ele, eu acho que ele não faria logo no intervalo, né, Diogo? Pois é, teve isso, né? A condição climática condicionou muito as substituições que o Vaguinho fez durante a partida, né? Porque os jogadores sentiram muito no segundo tempo. A gente conseguiu observar uma queda drástica ali, física mesmo do ABC, e o que era de se esperar de um jogo com uma temperatura 32 graus com sensação de 39, com a umidade relativa do ar muito baixa. Então, é normal que os jogadores sentissem, porque não estão acostumados a jogar nesse tipo de condição climática. E aí acabou sentindo Edson, Dudu Mandai, o próprio Riquelme. Então, o Vaguinho ele foi obrigado a mexer no time por questões físicas e não táticas, o que contribuiu também, claro, para essa queda de rendimento do ABC na segunda etapa. Mas, para além de tudo isso, foi um time que, no momento em que foi superior ao Nacional, conseguiu abrir a vantagem de 2 gols, conseguiu ser efetivo e traz para casa esse resultado que é espetacular. Quando a gente soma o todo da condição climática, da condição
do gramado e também das forças que o próprio adversário tem, o ABC foi o único time que conseguiu vencer fora de casa, quando a gente analisa esses primeiros jogos que valem o acesso. Então, o mais querido traz uma vantagem excepcional, principalmente quando a gente analisa o contexto. E o Nacional que já vinha enfrentando confrontos difíceis, né, conquistando aí enfim, avançando na Série D aí nos pênaltis nos últimos confrontos, mas eu queria só destacar que eu falei da questão do gramado, né, e justamente o lado que o Nacional joga o primeiro tempo, que é o lado que o ABC joga o segundo, era o lado mais prejudicado, tanto que a equipe do Nacional só atacava pelo lado direito de campo, porque era por onde ainda dava, a bola não rolava, um gramado muito irregular, enfim, e aí no segundo tempo o ABC acabou tendo também essa dificuldade. E aí no ataque, na hora de realmente enfiar essa bola nas redes, não ia de jeito nenhum. Então, realmente foi um fator que influenciou bastante nesse confronto. Falar em gramado assim, pessoal, queria até falar com vocês, porque eu não achei o gramado tão ruim quanto seria. Eu acho que teve gramados piores. Sim. ABC e Fluminense do Piauí, ou não, altos. Altos, O gramado era muito ruim. ABC e Marabá, eu também achei um gramado não tão bom assim, e mesmo contra o Nacional, jogo fora de casa, o gramado seria um pouco mais perto, mas achei um gramado bom, no fim das contas. Eu acho até que ele era mais prejudicado esteticamente do que propriamente um gramado muito ruim. Tava queimado ali, né, porque teve show recente, muito tempo parado, enfim. Era condição perfeita? Não, mas a gente não vai achar a condição perfeita na Série D do Campeonato Brasileiro, salvo a Arena das Dunas, que entrega um gramado realmente em condições que não são normais. Mas assim, nada que o ABC já não tivesse acostumado, né? Isso mesmo, viu? O assunto agora é sub-20, daqui a pouco a gente faz o jogo da volta. Quer dizer, temos que falar também, pessoal, só para informar como é que foram os outros 3 jogos dessa fase do mata-mata. É importante falar que o Uberlândia venceu o CSA por 1-0, conseguiu uma vantagem em casa, vai ter que decidir lá em Alagoas contra a equipe do Moacir Júnior do CSA. E aí tivemos 2 empates. O São José empatou por 1-1 com a equipe do Gama. O empate veio com o André no fim da partida, no apagar das luzes. No último lance, empataram esse duelo contra a equipe do Gama. O Gama decide em casa, então o time também está muito bem encaminhado. E por fim, o último jogo foi Goiatuba e Asa. 100 gols, 0-0. E aí o Asa decide em casa e tem a vantagem aí de decidir a hora da sua torcida para ver se vai conseguir o acesso ou não para a Série C de 2027. Lembrando, quem não conseguiu acesso agora nessa fase de quarta de final, vai conseguir também ter mais uma chance no playoff do acesso na próxima fase para quem foi eliminado agora nas quartas de final. O assunto agora é o sub-20, porque a gente teve aí a 3ª rodada do campeonato e aí a gente viu muito bem que os times estão se desenvolvendo, a BC América não tão bem. Mas antes, temos aí o DFM aqui na TVU, quadrozinho carimbado, e o Fabrício Montenegro narra para você o gol do ABC. Os outros deram uma vantagem para o mais querido nessa fase da competição. Vamos conferir. Vai buscando o Luiz Fernando, faltou canela para chegar ali na carreira, recuperou, tirou do goleiro, é ele, o gol, ele, o gol, ele, o gol! Gol! Do ABC! Luiz Fernando, camisa de número 18, comemora que é teu, rapaz! Agora sim, aproveitou a falha do goleiro, depois de deixar o dele impedido, foi em cima, foi na raça, brigado, não chegou na carreira, mas chegou na vontade, conseguiu tirar do goleiro Igor Rayan e mandou pro fundo do gol, ele sozinho, cara a cara, beijo a beijo com gol, não podia perder essa chance, pra explosão alvinegra no Amazonas, tá tudo lindo e elegante, é gol do elefante, Cecília Batalha! Tá a narração do Fabrício Montenegro nesse gol do ABC, do Luiz Fernando, que abriu os caminhos para o mais querido de conseguir essa vantagem fora de casa contra o Nacional. E o assunto agora, como eu falei, sub-20, porque temos ABC e América indo muito mal na competição. Pois é, o ABC perdeu por 5-0. É isso mesmo, 5-0. Estão de brincadeira os caras, rapaz. 5-0 contra o Visão Celeste, lá no Juvenal Lano Martini, e não conseguiram ainda vencer na competição. Outro placar que surpreendeu, Baraunas 1, América 0. E aí, para completar a rodada, tivemos o Palmeiras do Potterhead vencendo o Fábrica de Craques por 1-0 e o Açu
sendo derrotado em casa pelo Estrela Potiguar por 2-1, campeonato andando. E eu vou lhe falar uma coisa, viu? Vamos ter surpresa, porque o líder quem é? É o Estrela Potiguar. E a lanterna, ABC na lanterna. Pra mim vai ter surpresa e eu acho que a ABC e a América não vão estar na Copinha em 2027. Porque por esse começo, Duda Medeiros e Diogo Bertolini, eu vou te falar, viu, Diogo? Não dá não. Não dá, realmente é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado o que está sendo feito na base das principais equipes do nosso estado. Porque isso é reflexo aonde, futuramente? No profissional dos dois times, gente. Então, a base é o que vai manter a qualidade de ABC e América no futuro, gente. Isso aí é algo que deveria ser tratado com mais cuidado, com mais atenção pelos dois. Quando a gente analisa, Marcos, principalmente o ABC que está ali na lanterna, são atuações extremamente precárias do ABC, com muitas falhas individuais, com muitas falhas defensivas. Se a gente for voltar a 2, 3 anos atrás, era inimaginável a gente ver o ABC perder por um placar como esse de 5-0 para o Visão Celeste. Não existia esse mundo. E hoje o ABC é a lanterna da competição sem ter conseguido vencer. E não é porque foram placares apertados, é porque o ABC está jogando mal. Não está chegando nem perto realmente da vitória. Quando a gente analisa o América já conseguiu vencer na competição, mas é um time que também tem sofrido, também tem encontrado dificuldades, e isso mostra o quê? Que os principais times do nosso estado não olham como deveriam para a base. Mas eu acho que o caminho também, desculpa interromper, eu acho que os jogadores da base também estão pensando na carreira deles também, porque Sim. Hoje a gente vê que o espaço é muito curto para quem vem da base em ABC e América. Outros clubes não são assim, QFC, Santa Cruz de Natal, dão mais espaço. Como a gente falou agora no programa, o líder é o Estrela Potiguar, um projeto modesto de Macaíba. Então, os jogadores estão procurando outros caminhos, a não ser ABC e América, para não ficar esquecido na base. É muito importante vestir a camisa grande? É, mas que é mais importante vem a projeção lá na frente da sua carreira. E não estão errados, né, Marcos? Porque essa goleada do Visão Celeste sobre o ABC por 5-0 só escancara essa discussão que a gente já tem há tanto tempo. ABC e América, principais times do Rio Grande do Norte, poder financeiro muito maior que essas outras equipes, mas não investem na base, né? E não dão oportunidade no profissional. Tantas vezes a gente vê a América, ABC precisando de peça de reposição, indo no mercado buscar, mas não olham para as próprias bases. Então, o movimento natural é que o jogador vai procurar um time que dê a oportunidade. A gente tem falado muito ultimamente sobre o QFC, por exemplo, que é um time recente que chegou com essa proposta de base e já está levando garotos aí para o Flamengo. Então, realmente, a ABC e a América precisam pensar nisso, porque não dá para um time como o ABC, que tem calendário nacional, que está quase conquistando acesso para retornar à terceira divisão, ter aí no Campeonato Potiguar Sub-20 a posição de lanterna. Isso mesmo, tem que acordar a ABC e a América aí para o Campeonato Sub-20 para ver se consegue revelar os jogadores, e mais do que isso, a Copinha é a principal vitrine do futebol nacional. Então, ficar fora de uma competição como essa significa ter menos olhar para a base e de revelar menos jogadores ao profissional e também ao futebol nacional. O assunto agora, pessoal, é a equipe do América. Rapaz, o América tá fazendo uma limpa, viu? Uma barca. Hoje, o América anunciou mais algumas saídas. O goleiro Henrique, que veio como terceira opção para o gol do América, também saiu, não fica para 2027. Tivemos também Cassiano, que está muito próximo de assinar com a equipe do Santa Cruz do Recife. Ricardo Luz também não fica, o Nicolas Lopo. E hoje publicaram a rescisão do Alisson Tadei, que pelo menos a priori não fica no América para 2027. Já assinou a rescisão, mas ainda a informação que eu recebi do América é que o jogador negocia ainda um extra de vínculo, que não o Ronel Ribeiro. Essa rescisão não tem mais contrato, mas pode ficar para 2027, mas é um indício de uma grande limpa nesse time para 2027, Diogo Bertolini. Pois é, caminho que a gente já esperava, né? Devido ao que foi o resultado final da temporada. Quando a gente fala do Alisson Tadei, a gente está falando simplesmente do principal jogador de meio campo do América no ano. É uma perda que, caso seja concretizada, já que ainda existem negociações, caso se decida que o Tadei não vai realmente continuar com o América, é uma perda que é de difícil você encontrar a reposição
Quantas vezes a gente falou aqui durante a temporada após a aposentadoria do Souza? O que vai ser do América sem um homem de meio campo? E o América encontrou no Tadei esse cara para ser o pensador, para ser o grande camisa 10 que o América buscava, e se encontrou no Tadei esse jogador. Então é um cara que, na minha visão, o América deveria fazer todo o esforço possível para manter para a próxima temporada. Agora, a gente tem que ver também o desejo do jogador. Será que ele vai receber proposta de times que estão em Série C, em Série B do Campeonato Brasileiro? É difícil hoje para o América competir com esses clubes. Então, tem que ver também a vontade do jogador. Eu, enquanto fosse o América, faria o que for possível para manter o Tadei, porque ele mostrou esse ano que é um jogador acima da média para uma Série D. Pois é, Marcos, eu acredito, assim como o Diogo, que de todas essas baixas, porque o América tá que nem a abertura de Senhora do Destino, aquela novela, né? A gente vai só vendo quem tá saindo, mas de todas essas baixas, realmente Alisson Tadei é a mais sentida. Depois da saída do Souza, depois, enfim, né? Ferreira saiu, depois saiu o Souza, desconfigurou aquele meio de campo que a gente já conhecia, e aí o Alisson Tadei foi esse nome. Às vezes jogando mais avançado, contribuindo nesse meio de campo para a criação das jogadas, foi uma peça muito importante e que com certeza vai fazer falta. Mas o América tem uma lacuna de calendário. É difícil pedir para que o jogador espere até o início da próxima temporada para saber ali do seu destino, né? Os jogadores não querem trabalhar com incerteza. Então, realmente, essa eliminação pesou muito para todas essas ausências. Tem o Cassiano também, né? Que foi uma peça muito importante, inclusive no início da temporada. Marcou 7 gols no América nesses 32 jogos disputados nesse ano, né? E aí, a gente tem o número do Cassiano e do Isso Ricardo mesmo. Luiz. Vamos conferir para ver como é que estava esses jogadores na equipe do América. A gente viu o Cassiano ser muito importante, como você bem falou. Tá aí o Cassiano, 32 jogos, 7 gols e 3 assistências na equipe do América em 2026. O Ricardo Luiz também foi um cara importante, revelou a titularidade com o Lucas Mendes, mas é um cara que está há 2 temporadas na equipe do América e deixou agora o Alvirrubro. Em 2026 foram 26 jogos e 5 assistências no total. Foram 51 jogos e 1 gol marcado na equipe do América. 2 caras do Medeiros que poderiam ser aproveitados para 2026, já que o mercado é complicado. Eu acho que parte muito mais do Luiz e do Cassiano não quererem ficar na equipe do América do que o América não ter interesse em jogadores para dispensá-los nesse momento. Mas também tem um lado bom, né? O América conseguiu estender o contrato do Luiz Thiago, pessoal. Isso mesmo. O Luiz Thiago, na última sexta-feira, teve o seu nome publicado no BID com a prorrogação de contrato. Ele era um dos caras do elenco que tinha contrato até o fim de abril, até o fim de estadual, e aí o América agiu rápido e se antecipou ao mercado e conseguiu estender o contrato dele até 2027, até o fim de 2027, e aí ele está de mãos prontas, quer dizer, já foi anunciado pelo Confiança para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E para finalizar a Sul-América, tem o Salatiel. Vixe Maria. Ele não foi anunciado pela América, pessoal. Só para falar que o Salatiel está pedindo à justiça quase 100 mil reais à equipe Alvirrubra. Só isso. E é um absurdo o Salatiel. Cara de pau. O Salatiel que foi da América. O América não dispensou o Salatiel. O Salatiel foi liberado pelo América para ir para o Caxias para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora ele pede verbas indenizatórias, multa, férias, 13º. Tá de brincadeira o Salatiel, viu, Mudan? E a situação do América, né? Que agora não vai jogar, não tem mais a renda dos jogos para disputar nesse restante de temporada, né? O Salatiel que chegou sendo uma peça muito importante para o América, né? No início da temporada tinha até aquela discussão, o Salatiel tá para ir embora, tá com a cabeça em outros contratos, em outros times. Mas tava realmente, mas acabou mesmo assim sendo uma peça muito importante. Mas agora pedir 100 mil, aí fica complicado para Porque tanto é, Diogo Bertolini, que o Salatiel, ele que pede para sair da América antes do fim do contrato. Exato. Se a América fosse um clube ruim, entre aspas, liberaria após o fim do Potiguar. Isso. Logo, o Salatiel não iria entrar em campo pelo Caxias e iria passar uns 2 a 3 meses de molho, esperando a janela abrir para poder ser recorrado pela equipe do Caxias. Sim. A América foi muito bom com o Salatiel, que não falou com a América que tinha cada pré-contrato com o Caxias. Então, é mais um assunto que aí, para mim, a América tem razão, mas é esperar a gente definir se vai pagar ou não essas multas aí ao Salatiel na justiça. Para finalizar, palpite é bom, né? É bom, É sempre ótimo. bom. Jogo do acesso. Ô, Glória. Estamos prestes a sair do calvário, do purgatório que é a Série D.
Palpites para esse jogo, uma breve análise. Começo com você, Duda Medeiros, para esse duelo entre ABC e Nacional. Olha, Marcos Vinícius, não dá para dizer aqui que o ABC já levou, né, já conquistou esse acesso, mas é o que a gente espera, ver uma equipe, né, a nossa outra equipe do futebol do Rio Grande do Norte ali na 3ª divisão, na Série C do Campeonato Brasileiro, mas vai ser um confronto, acredito, bem disputado, porque o Nacional também vai chegar aqui na Arena das Dunas querendo conquistar essa vitória, levar ali para o empate, enfim. Então, o ABC precisa jogar como vem jogando com o Vaguinho Dias, para frente. Acredito, né, a gente ainda não sabe se teremos o retorno do Igor Bahia para esse confronto, mas o time que o Vaguinho Dias tem à disposição, assim como foi lá na Arena da Amazônia, já é um time muito bom, né, para conquistar. O ABC, se conquista o empate, já vai para o acesso, já encaminha aí a vida na competição. Então é muito importante entrar em campo centrado. A torcida vai ajudar demais. Teremos literalmente o 12º jogador ali dentro de campo com o ABC. Então é jogo para golear, é jogo para vencer bonito e conquistar esse acesso, porque não dá para ficar na última divisão. E o Vaguinho tem mostrado isso, que não se conforma com a Série D. É um técnico que já subiu com outras equipes, conhece o caminho rumo a esse acesso, conseguiu melhorar a qualidade dos jogadores que o ABC já tinha esse elenco para a temporada, e acredito sim que o ABC com muito mérito conquista esse acesso no próximo domingo. Falou tudo, mas faltou o placar. Eita, faltou o placar. Acredito que o ABC vence por 3-1 na Arena das Dunas. E você pode acompanhar a transmissão no UDE na TV ou não, na Rádio Universitária, no domingo, 4 da tarde. Tem repercussão depois na TV. Isso na segunda-feira. Então você pode acompanhar o jogo 4 da tarde, entre ABC e Nacional, lá na Arena das Dunas. Diogo Bertolin, agora é sua hora do palpite. E aí? Vamos lá. Não tem segredo, o ABC vence em casa com seu torcedor 2-0, tranquilo, para garantir a classificação. Vai ter tudo ao seu favor. Torcida, campo e principalmente um adversário que precisa jogar. O ABC gosta de espaço, o Vaguinho Dias vai ter espaço para jogar, vai ter velocidade. Enfim, tá tudo ao seu favor. É só colocar o favoritismo dentro de campo. Como a gente viu nesse primeiro jogo, tem tudo para garantir essa vaga na Série C do ano que vem. E caso avance, já tem um adversário pré-definido. Será o CSA ou o Uberlândia, e você vai conferir Tranquilo tudo com uma isso. semifinal? Rapaz, eu acho que depois do acesso, o peso que tira das costas é gigantesco. Histórico Quem do vir CSA. veio, aí é só depois, mas já tem um adversário pré-definido. Será o CSA ou o Uberlândia. Pessoal, próxima segunda-feira você vai saber se subiu ou não agora nas quartas de final contra o Nacional. É isso, até a próxima segunda-feira. Acompanhe também 8 da noite lá na 88, a resenha um pouco mais longa, de 1 hora, para falar sobre ABC e América. É isso, tchau, tchau. Valeu, papai!